Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira da Semana Santa. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. A Semana Santa é sempre um momento que nós somos convidados a entrar dentro de cada um de nós, a reavaliar a nossa vida, a percebermos aquilo que precisa ser mudado e tomarmos decisões muito práticas para sermos pessoas melhores. Hoje o Evangelho nos apresenta uma pessoa que seguramente é aquela mais criticada, aquela que mais causou revolta em toda a história da humanidade. No Evangelho de hoje nós encontramos Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traindo Jesus. Como que o coração do ser humano dói, percebendo que Deus, na sua profunda misericórdia, queria perdoar Judas, e Judas não aceitou o perdão de Deus. Quando nós olhamos a vida de Judas, possivelmente em muitos países do mundo ainda acontece isso, no Brasil eles falavam em malhar o Judas. No dia que Jesus foi morto, na Sexta-feira Santa, no Brasil, principalmente antigamente no interior, se fazia um boneco. E esse boneco que era Judas, muitas vezes um boneco de pano, às 3 horas da tarde as crianças, os adultos pegavam pau, pegavam bombas e estouravam Judas, batiam no Judas, e era uma das formas da humanidade querer retribuir a Judas o mal que ele fez. Porém, não quero causar polêmica, mas gostaria de avaliar com você aquilo que aconteceu com Judas depois da traição. Judas ele fez um profundo exame de consciência e ele fez algo, não me compreenda mal, e depois da traição de Jesus ele fez um profundo exame de consciência e ele fez praticamente o processo perfeito que um pecador deve fazer. Existem 5 características em Judas que nós podemos seguir. Então nós vamos ver cada uma delas. O mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 26, nos diz que Judas fez um exame de consciência daquilo que ele tinha feito. Um exame de consciência é algo que deve ser feito por cada um de nós depois que nós pecamos. E Judas se arrependeu. O texto da Sagrada Escritura, este é o segundo passo que nós devemos aprender de Judas. O texto da Sagrada Escritura diz que Judas teve remorso. Quando que nós temos remorso de alguma coisa? Quando que nós nos arrependemos de algo? Quando nós percebemos que aquilo que nós fizemos foi errado. Judas tinha consciência do seu erro, ele sentiu remorso por aquilo que ele fez. E Judas, terceiro passo, a terceira atitude de Judas que pode ser e deve ser vista e repetida por cada um de nós. Judas tinha um profundo propósito de mudança. Por que ele tinha um propósito de mudança? Porque Judas foi devolver as 30 moedas de prata. Esse caminho de ir devolver as moedas de prata nos mostra o propósito de mudança, o propósito de mudança de vida que Judas tinha. Quarto passo, quarta característica em Judas que nós podemos seguir, reparação. Judas pegou as 30 moedas de prata, que era o salário praticamente de 30, o salário de um escravo. Jesus foi traído por um salário de um escravo. Aquelas 30 moedas de prata que Judas tinha recebido por ter traído Jesus, Judas pegou e devolveu aos romanos, devolveu às pessoas que tinha dado a ele. Judas cometeu e fez um ato de reparação. Quando você faz um pecado, você deve reparar. Por exemplo, se você cometeu um roubo, devolva. Se você ofendeu alguém, peça desculpas. Não basta ir se confessar com o padre. É preciso a reparação. É preciso que você se emente. E por fim, aqui entra a característica principal de Judas. Possivelmente nós não vamos conseguir seguir. A quinta característica. Judas fez uma confissão pública. Judas, no meio de todos, ele disse: eu pequei contra um homem justo. Eu pequei derramando o sangue de um homem justo. Muitas vezes temos vergonha até de se confessar com um padre. Muitas vezes temos vergonha até de dizer o nosso pecado no segredo da confissão. Judas fez uma confissão pública. Ele disse abertamente a todos o seu pecado.
Qual foi o erro de Judas? Judas fez um profundo exame de consciência. Judas se arrependeu. Judas tinha o propósito de mudança de vida. Judas tinha e realizou a reparação. Por fim, Judas fez uma confissão pública. Qual foi o erro de Judas? E aqui entra a diferença entre Pedro e Judas. Ontem nós meditamos sobre São Pedro. Hoje nós estamos meditando sobre Judas. Pedro também fez esses 5 passos que Judas fez. Porém, o 6º e o mais importante passo, Judas não deu. Judas não se perdoou. Judas não aceitou a misericórdia de Deus. Judas pensou que o seu pecado era muito maior do que a misericórdia de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, para você que é católico, para você que é cristão, existem pessoas que dizem: eu não me perdoo, eu não me aceito, eu não poderia fazer isso. Não deveria ter feito mesmo, não deveria ter realizado este ato mesmo. Mas quando nós não nos perdoamos, quando nós não aceitamos a nossa história, quando nós vivemos sempre remoendo o passado, nós estamos cometendo o mesmo ato de Judas. Naturalmente, reconhecer o nosso pecado e aceitar a misericórdia de Deus é importante, mas isso não basta. Nós precisamos saber que nós erramos. Nós vivemos em uma humanidade, em um contexto que as pessoas perderam a noção de pecado. Eu ouvi durante muito tempo feministas, durante muito tempo pessoas que se diziam progressivas, pessoas que se diziam defensoras e defensores da mulher, dizendo que o aborto era legal, que o aborto era lícito. Hoje estas mesmas pessoas usam este argumento: a vida humana deve estar acima do dinheiro. Claro que querem preservar vidas devido ao coronavírus e dizem: a vida humana deve estar acima da economia. Por que essas pessoas não dizem que a vida humana deve estar acima da economia também diante do aborto? Como que uma pessoa que usa os seus lábios para dizer que a vida humana está acima da economia tem coragem de defender o aborto? Tem coragem de defender a eutanásia? Tem coragem de defender a pena de morte? É uma hipocrisia, é uma incoerência. Queridos irmãos e irmãs, neste meio, na metade da Semana Santa, agora que nós nos aproximamos do Tríduo Pascal, perdoe-se. Um dos maiores erros do ser humano, e o padre encerra a reflexão dizendo isso: nós gastamos muita energia, nós temos um peso muito pesado nas nossas costas, que é o peso do passado e o peso do futuro. Cada dia deve ter o seu próprio peso. Não se preocupe tanto com o futuro. O futuro pertence à providência de Deus. Não viva preso ao passado. O passado pertence à misericórdia de Deus. Que cada dia tenha o nosso esforço, a nossa preocupação. Judas não foi a pior pessoa do mundo. Seguramente não foi a melhor. Ele cometeu muitos erros e o maior de todos os erros. Nós não queremos dizer quem foi o pior do mundo, porque isso cabe a Deus e não a cada um de nós. Porém, que nós aprendemos de Judas a fazermos um profundo exame de consciência e que, ao contrário dele, nós nos perdoemos e nós aceitemos a misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.